dentro da religião católica fala-se muito no anjo da guarda. Seria esse anjo da guarda? Não é bem assim, porque o conceito de anjo dos católicos é um ser privilegiado e para nós espíritas não existem os anjos, né? Os anjos seremos nós um dia quando formos seres purificados pelo nosso esforço próprio, e os diabos também somos nós quando praticamos o mal, quando matamos, quando pomos bombas, quando prejudicamos o próximo, etc. Quando pensamos mal, não é? E diga-me uma coisa, existem lugares mal assombrados? Existem lugares mal frequentados. Isso existem muitos. Não só cá na Terra, por pessoas de corpo, de carne e osso, mas também, mas isto é óbvio. Repare, Heloísa, a vida no mundo espiritual é um desdobramento desta. E muitas vezes nós temos aquela ideia, ai, coitado, a pessoa morreu, passou de mal da fita, era tão boa pessoa, coitada. Não, continua a ser mal da fita, apenas mudou de casa. Né? Sabe como é que a gente diz no Brasil, malandro que é malandro não estrilha, muda de esquina. Portanto, só mudou de esquina, continua malandro. Eu já não me recordo, foi da pergunta que me Não, fez. se existem lugares mal assombrados. Então, o que é que acontece? Nós aqui na Terra, no plano carnal, entramos em sintonia com as pessoas que pensam como nós. Né? Obviamente que se nós formos ao Estádio da Luz num jogo de futebol, certamente que vão estar lá muitas pessoas falecidas que ainda estão presas aqui à matéria e que são viciados no futebol. Se formos a um pub ou um bar, estão lá muitas pessoas fora do corpo de carne que estão viciadas naqueles ambientes. Se formos a um centro espírita, estão lá pessoas que se interessam em aprender ou a evoluir e trabalhar naquela área. No mundo espiritual, nós continuamos a desempenhar as tarefas de acordo com a nossa orientação mental, de acordo com a nossa vocação interior, de acordo com a nossa predisposição interior. Mas e quando acontece, a gente dizem, aquela casa ouvem barulhos estranhos às vezes pode acontecer. Ainda bem que me deixa passa a redundância, porque há pouco tempo investigámos um caso muito interessante aqui nos arredores de Lisboa, perto de Sintra, um caso de poltergeist, em que apareceu-nos um casal a pedir ajuda. O que é poltergeist? Poltergeist, ao fim e ao cabo, era uma casa onde havia arremesso de objetos, barulhos, movimento de objetos que ninguém tinha mexido. Enfim, o poltergeist é espírito barulhento, traduzindo assim, um pouco à letra. Né? Esse casal foi pedir ajuda lá no Centro de Cultura Espírita nas Caldas da Rainha, onde também temos o privilégio de colaborar, e fomos investigar esse caso. Levámos connosco o diretor de pesquisa da ADEP, que é o engenheiro Francisco Curado, que é um cientista, o Vasco Marques, que é um técnico de informática, e duas professoras, uma de Fisicoquímica e uma outra professora que também investiga os fenómenos espíritas. Então fomos lá, vimos algumas situações que não tínhamos, que nunca tínhamos visto, como o arremesso de moedas. Mas os fenómenos aconteceram quando vocês estiveram lá? Entretanto, em outras situações que nos deslocámos, numa outra situação. Mas nesse de Sintra, não é Sintra que me disse que era, afinal, o que é que provocava esses fenómenos? Já vamos contar. Então, fomos numa outra altura em que eu convidei um colega meu de trabalho, que é cético, em relação a isso, e disse, olha, tu és a pessoa ideal para ir ver um fenómeno uma moeda na testa para ver se acredita. Por acaso não foi moeda, foram pedradas. Mas levou, não levou? Não. Fomos recebidos à pedrada e as pedras choviam de todo lado, é uma casa isolada, não havia ninguém à volta. Tanto eram arremessadas contra o portão, contra o muro de chapa, como caíam na vertical sem que ninguém... pedras, botões, moedas, cavilhas das janelas que estavam dentro de casa e não estava ninguém dentro de casa, de tal modo que eu e ele combinámos, olha, de certeza que há ali brincadeira dos donos da casa, então tu vais tomar conta do senhor e eu vou tomar conta da esposa e vamos andar sempre atrás dele de maneira que não vai haver hipótese de fraude. E nós tomamos conta deles ao minuto ou ao segundo e os fenómenos aconteciam e de facto não havia, eles estavam assustadíssimos com aquilo. Conseguimos comprovar, inclusive, na GNR, a GNR tinha lá uma queixa contra terceiros, que eles na altura pensavam que era o exterior, o próprio JIP da GNR foi
apedrejado. Eu sou muito irreverente. Conseguimos, inclusive, entrevistar um padre, que eles tinham na altura pedido a um padre católico, um sacerdote católico, amigo da família, para ir benzer a casa. E, aliás, de uma abertura muito grande, e ele foi benzer a casa e depois disse, olha, eu não assisti a nada, etc., mas não volto lá mais. Então, mas porquê? Porque depois, quando eu voltei ao meu colégio, nessa noite foi um forrobodó no meu quarto, porque a partir das 4 da manhã os livros voavam da minha estante, voavam pelo quarto, caíam, né? E eu não quero saber mais dessas coisas. Então, nós fizemos a evocação desse ser espiritual lá no centro espírita, e o objetivo do espírito era amedrontar os novos proprietários, não, o marido da senhora, porque ele supostamente tinha uma paixão pela senhora e o objetivo era afastar o marido. Né? E depois de ser esclarecido, esses fenómenos foram desaparecendo lentamente e felizmente hoje a família pode viver em paz. E depois do ser esclarecido, houve o quê? Uma doutrinação desse espírito, sim, não é? Que é feita, o que seria uma base na base da conversa, não é isso? Sim. Esse ser manifesta-se através de um médium que tenha capacidade de fala, né? Ou de psicofonia, e pronto, e é-lhe feito ver que ele está num outro plano existencial e que tem toda a vantagem em seguir aprendendo novas coisas para que um dia possa voltar à Terra. José, nós estamos mesmo no fim do programa, mas gostaria de dizer de te perguntar ainda, deixar uma questão, como é que é visto hoje o espiritismo em Portugal? Porque vocês foram aferrolhados durante muitos anos, não é? Era proibido, era feio, era mau, era tudo, não é? O espiritismo foi de facto perseguido pelo Estado Novo, no tempo de Salazar. E, aliás, ainda não houve 25 de Abril para o movimento espírita português, porque os bens que foram confiscados pelo Estado Novo ainda não foram devolvidos. Exato, a sede da Federação Espírita Portuguesa, portanto, e bem como outros bens. Mas o espiritismo hoje em dia é visto em Portugal com muita seriedade. As pessoas finalmente entenderam que o espiritismo não tem nada a ver com superstição, crendices, bruxarias, com charlatães que põem anúncios nos jornais e que dizem que curam tudo e mais alguma coisa, com consultas, com ganhos de dinheiro, não. O espiritismo é algo de muito sério, que tem a ver com pesquisa, tem a ver com ciência, filosofia e moral. É uma postura perante a vida e não pretendendo sermos os detentores da verdade, para mim o espiritismo figura-se como uma janela que nos traz inputs muito valiosos acerca do que é a vida, o que é que estamos aqui a fazer, porque é que uns estão em situações diferentes dos outros, para onde é que vamos um dia e qual o objetivo da vida. E como podemos melhorar, não é? E gostaria de terminar, se me permite, com aquilo que lhe queria dizer há pouco. No dia em que nós interiorizarmos estes conceitos, a vida no planeta Terra vai mudar. E vai mudar porquê? Porque no dia em que eu souber que eu vou reencarnar, vou voltar à Terra, eu, sendo por hipótese industrial, deixo de poluir os rios. Porque eu sei que vou voltar e vou encontrar o rio poluído, já não vou poder tomar banho. No dia em que eu entender que eu posso reencarnar como negro, eu vou deixar de ser racista. Porque eu vou entender que eu reencarno como negro ou como branco de acordo com as minhas necessidades evolutivas e que os espíritos não têm cor. No dia em que eu entender que eu posso reencarnar na China, na Rússia ou na América ou em Espanha, a xenofobia também deixa de fazer sentido. E no dia que eu entender que eu posso reencarnar como homem, como uma mulher ou como mulher de acordo com as minhas necessidades evolutivas, passa a deixar de fazer sentido também as diferenças sexuais. No dia em que eu entender que eu posso reencarnar como pobre, rico ou remediado, deixam de fazer sentido as diferenças sociais. Ou como homossexual, não é? Exatamente. Também? Então, essa vai ser a grande revolução da humanidade no sentido de uma maior fraternidade, de um maior equilíbrio social, de uma maior pacificação social. Esse é o objetivo do espiritismo e se nós pudermos contribuir para isso, já teremos dado por bem aproveitada a nossa reencarnação. Apesar de todos os nossos defeitos e todas as nossas poucas virtudes, não é? Limitações. José, muito obrigada. Continuem com o vosso trabalho, que é muito bonito e muito elucidativo, porque eu acho muito importante que as pessoas
porque ouve-se falar de tanta coisa, mas eu acho que é importante as pessoas terem acesso ao conhecimento dessas tantas coisas para poder avaliar e conhecer melhor e saber melhor. Nós voltamos na próxima semana para mais um encontro marcado e você estará conosco de certeza. Até lá. Muito obrigado.